Para quem não me conhece, eu sou Maria de Varela, sou autista, pedagoga, especialista em educação inclusiva. Tive meu diagnóstico aos 18 anos. O que é educação inclusiva? A educação inclusiva aponta para a transformação de uma sociedade inclusiva. É o processo em que se amplia a participação de todos, os estudantes, os estabelecimentos de ensino regular. O que é uma escola inclusiva? Uma escola inclusiva ou regular é que acolhe todos os tipos de alunos, independente da diferença. Elas são criar situações que favoreçam e respeitam os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem dos alunos. Direito à educação. A educação é um direito fundamental da pessoa com deficiência, em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida. Conforme o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é vista como o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e preparado para o trabalho. A Constituição Federal também determina atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência, realizada preferencialmente na rede regular de ensino. Condições de igualdade. A Constituição Federal, do artigo 206, traz princípios norteadores para a educação, sendo o primeiro deles a igualdade de condições para o acesso à permanência na escola. Dar condições de igualdade significa dar para pessoas com maior ou menor dificuldade acessibilidade, meios da realização e obtendo de direitos a tratamento, que permite resultados semelhantes. É necessário que sejam eliminadas todas as barreiras físicas e comportamentais que possam causar a exclusão da pessoa com deficiência, com atitudes e comportamentos individuais ou coletivos, que prejudicam a participação da pessoa com deficiência na sociedade. Crianças e adolescentes com deficiência têm direito a serem tratados com igualdade de condições e relações às demais. Perante a lei, qualquer tipo de discriminação é inaceitável. Como podemos trabalhar o hiperfoco a nosso favor? 1. Conhecer bem seu aluno e suas motivações. Acrescentar elementos do seu interesse especial em uma disciplina é uma boa tentativa de fazer o autista executar a tarefa de forma mais prazerosa. Motivação é muito importante, pois pode se tornar sua área de ocupação futuramente. Essencial. Não existe metodologia perfeita, pois cada aluno é único, que pode funcionar para um aluno, para o outro não funcionar. Confiança. É de extrema importância você ter confiança do seu aluno para ver melhor sua evolução. O amor. O amor supera barreiras. É a principal metodologia é o amor. Habilidades. Valorizar habilidades e interesse do aluno é utilizar essas informações para tornar o processo de aprendizagem mais interessante e significativo para o seu aluno. Para que a inclusão seja efetiva, é preciso que haja trabalho em equipe entre educadores, familiares e profissionais da saúde. É fundamental que haja uma troca de informações, estratégia para acompanhamento do aluno. Professor, não foque só em suas dificuldades, mas sim também nas suas habilidades. Rotina e previsibilidade. Rotina e a previsibilidade também são importantes para alunos autistas, pois ajudam a reduzir a ansiedade
e proporciona um ambiente mais seguro. Por isso, é importante estabelecer rotinas claras e previsíveis para atividades escolares. Inclusão com ampla participação da família. Para que o sistema educacional inclusivo funcione, é essencial a colaboração da família. Ela compõe a rede de apoio como a primeira instituição de fundamental importância para a escolarização dos alunos, fonte de informação para o professor sobre a necessidade específica do estudante, para estabelecer uma relação de confiança e cooperação com a escola, vínculo e favorece o desenvolvimento do aluno. Equipe. Tudo se torna mais fácil quando temos uma equipe, família, colégio, profissionais e união. Você conseguirá dar apoio ao seu aluno e verá que a inclusão ocorrerá de forma com mais naturalidade. Então, meu nome é Olivia, eu sou autista, né? Assim como Maria Júlia, eu fui diagnosticada também ali na fase adulta, né? Meu diagnóstico foi fechado aos 25 anos de idade. E, na realidade, né, isso que ela falou é muito importante. Eu trabalho na área de educação há mais de 10 anos, né? E, assim, mexo também nessa parte clínica. Então, eu vejo que como é importante tudo isso que a Maria Júlia falou. Tanto essa necessidade da família com a escola e também essa necessidade do professor, da capacitação. Porque às vezes as pessoas pensam que precisa assim, precisa fazer mil cursos, muitas atualizações. Não estou negando que precisa sim atualizar e capacitar, mas é importantíssimo, como Maria Júlia falou, a questão do amor, de você dedicar, porque às vezes é uma sensibilidade, mas você entender e colocar-se no lugar do outro, a empatia com o seu aluno, entender que ele como ser humano, antes de ser deficiente ou qualquer dificuldade que ele tenha, ele é uma pessoa com potencialidade, e todo ser humano ele tem a capacidade de aprender. É uma coisa que eu vivenciei na prática, né, da minha vida aí, não só escolar, né, cotidiano, não só como professora, nem trabalhando em clínica, mas também como irmã, né, e também convivendo com uma pessoa com autismo, que eu sou, né, outras pessoas também que eu conheci, assim como Maria Júlia. Então, essa necessidade da gente entender aquele aluno, tudo que ele vive, tudo que ele necessita, né? E seus potenciais é importantíssimo para você entender que ele também é capaz de evoluir. E isso causa um ganho tão grande, né? De vista em criança, adolescente ou adulto, que ele vai conseguindo também a gente transmitir para ele essa confiança. E aos poucos a gente vai trabalhando essa parte psicológica também. Que às vezes a necessidade é ele se sentir bem, se sentir capaz com essas adaptações. Às vezes são adaptações simples que a gente coloca, né, numa prova, é, às vezes num trabalho em equipe, com mais de um ou dois alunos juntos, e você interceptar, né, e escolher, né, são práticas, às vezes, que são simplórias mesmo, que eu falo. Quando a gente vai adaptar alguma coisa na escola, a gente colocar um aluno que sabe matemática muito bem, com outro que sabe um pouco menos, intercalando, né, esses padrões que oscilam muito, que às vezes a pessoa pensa, é autista, vai ter dificuldade, uma linha tênue e tudo. Não, às vezes ali é realmente um nivelamento, sobe e desce, né? Às vezes aquele aluno é autista, mas ele tem uma propriedade muito grande na matemática, né? Eu tive alunos assim, e outras áreas também. Então é importante isso, validar tudo o que ele sabe, o que que ele vem, né, com essa vivência, essa carga de sabedoria, de facilidade, hiperfoco, do que ele tiver, e aí colocar também para suprir também essa necessidade das dificuldades dele com o outro. E é muito importante o professor ele não só se capacitar, né, mas também ele dentro desse mercado, ele entender que é, é lei, né? A gente deve entender que tem que amparar esse aluno, não só porque ele é uma pessoa, mas é a necessidade, que muitas escolas particulares a gente vê burlando a lei, né? E às vezes as mães têm que levar para o jurídico mesmo, né? Às vezes é processo, às vezes cansa, mas seria muito bom, né, se a gente pudesse olhar não somente como um dever e lei, mas realmente um ato ali de você estar trabalhando na área de educação como não só um emprego, não só receber salário, mas como um ato realmente de amar aquilo que você faz. Eu acho que tudo fica mais fácil quando a gente põe isso, né, para suprir tudo que a gente vem vivenciando aí. Então, como a Maria Ajuda falou, né, a capacitação.
É necessário formar, capacitar, atualizar os professores para trabalhar com os alunos que possuem necessidades especiais, como professores habilitados em Libras e Braille. Profissionais com habilidades ainda são relativamente escassos no mercado, o que representa um grande desafio para a implementação de uma educação inclusiva. Suprir as necessidades individuais dos alunos, favorecer a convivência e promover o debate sobre a tolerância entre as diferenças, exige o trabalho dos profissionais capacitados. Sim, existe muito essa questão da capacitação, mas assim como ela falou, também existe essa questão de olhar o outro com um olhar inclusivo, né? Colocar amor no que se faz, e eu acho que é essencial, não só somente a capacitação em si, né? E ela colocou também, aí você pode passar para mim, Ana Júlia, os pilares da educação, que é o próximo tema que ela colocou, que ela me ajudou a fazer esse slide, que ela é ótima nisso e eu sou péssima. O relatório, né, da Unesco, feito pela Comissão Internacional sobre Educação aí para o século XXI, apresenta 4 pilares sobre os quais a educação deve se firmar: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Firmar a educação inclusiva em todos esses pilares é garantir que a aprendizagem de crianças e jovens com deficiência aconteça por meio de várias possibilidades de desenvolvimento que podemos encontrar na escola. Isso é muito importante, porque com isso tudo, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, a gente ganha muitas habilidades dentro disso tudo. Então, a gente vai encontrar aí barreiras, currículos, né, escolar, muitas vezes no PEI, por muitos profissionais não saberem como agir ou como adaptar. Mas, é como ela falou anteriormente, vai sofrer uma adaptação constante, porque cada ser humano, cada pessoa é única. Então, às vezes, você vai precisar, você não vai ter um modelo pronto. Você vai precisar fomentar isso com quem? Com o pai e a mãe, com os profissionais aí da educação, com os professores, se for no fundamental, com vários professores, com o pedagogo, com os outros profissionais, se essa criança tiver, o adulto, o adolescente tiver também, outros aí, sei lá, vamos supor que tem uma equipe multi que atende esse aluno, ou não, às vezes ele não tem uma equipe multi, mas somente um TO, às vezes é só um fono. Então a gente deve entender o quê? Que cada pessoa ela tem sua singularidade. Então esse aprender a conhecer, né, esse aprender a fazer e aprender a conviver e a ser é algo que não tem como, desde a educação infantil até o final ali daquela, né, daquele ambiente escolar, a gente vai estar convivendo com esses temas aí que são transversais na educação. Então não tem como a gente pular isso, né, essa etapa. Então ela colocou também atividades escolares. Passa aí, por favor. As atividades escolares. Os estudantes com deficiência devem participar de todas as atividades escolares, jogos, atividades esportivas, recreativas e de lazer, uma vez que a educação não se limita à sala de aula. Artigo 28. Então, isso é importantíssimo. Quando a gente vai trabalhar dentro da sala de aula, do ambiente escolar, nunca pode pegar, o aluno autista, ele não quer participar, ele quer ficar isolado. Muitas vezes esse aluno se isola não porque ele quer, mas sim porque talvez falta habilidades para ele estar inserido no meio. Às vezes ele tem a dificuldade de estar inserido, muitas vezes também porque os outros colegas também não conseguem também chamar. Então, cabe o quê? O professor ter esse jogo de cintura e trazer esse aluno para a convivência. Às vezes você consegue trazer esse aluno de jogos recreativos, esportivos, com o quê? Observando as habilidades que ele já tem. E aí intensificando a brincadeira, um jogo que ele tenha um pouco, pelo menos, de habilidade para ele conseguir fazer aquele jogo. E aí, conseguir colocar todos os alunos juntos praticando aquele jogo. E muitas vezes eu falo, não tem a necessidade, esse jogo adaptado, e todo mundo saber que o jogo foi adaptado para aquele aluno X e Y. Isso aí vai causar o quê? Causar, às vezes, muitas vezes ali, às vezes a criança pode se sentir constrangida, o adolescente também. Às vezes os outros colegas podem pensar, nossa, por que que todas as aulas é fulano, tem que fazer diferente porque fulano tem essa dificuldade? Então, isso causa transtorno muitas vezes. Então, às vezes, a necessidade desse aluno estar inserido nesse jogo, nessas brincadeiras, os outros alunos não precisam saber. Pode ser algo que todo mundo possa participar com esse aluno, sem que eles saibam que é por conta da dificuldade. Porque isso vai gerar um impacto emocional, não só naquele aluno,
como nas outras crianças ao redor também. Pode, às vezes, que as crianças pensar que ele é privilegiado, ou ele se sentir diminuído, porque pensar que as adaptações são feitas somente para ele. Então, muitas vezes, não só nessa questão de esportivo, de fazer atividades recreativas, jogos, né, que a gente pode estar fazendo e adaptados aí, de esporte, mas também com uma atividade aí simples aí da sala de aula que seja feita através do papel, realmente. Então, vamos supor que está fazendo o tema ali de seres vivos e seres não vivos. E aí você vai pôr esse aluno autista, o aluno com TDAH, o aluno com outra deficiência ali, para manusear as letras ou os números que é hiperfoco dele. É uma coisa que esse aluno vai entender que por que só eu estou tendo essa atividade e os meus outros colegas não estão tendo. Então acaba que chega muita criança para mim assim, na parte clínica falando assim, porque tudo que a professora dá é diferente, às vezes eu queria fazer a atividade do meu amiguinho, e eu acho que ela falou, ouvi, eu acho que eu não consigo, eu vi ela falando que não consigo, então muitas vezes o aluno, ele transmite isso para a gente quando a gente vai atendê-lo. Só que na realidade, você poderia ter adaptado aquilo, atividades de seres não vivos ou não vivos, colocar esse aluno, ah, não, ele tem hiperfoco na matemática, vamos lá, fulano, vamos contar quantos seres vivos e seres não vivos. Então você vai pôr uma atividade simples, de uma maneira multidisciplinar. Às vezes essa criança tem dificuldade em estar escrevendo. Então, por que não fazer uma roda de conversa antes e colocar essa estrutura dessa atividade? Trazer lá, sei lá, um boneco. Esse, esse boneco, né? Esse sapo, pegar outro animal, essa vaca, e ir colocando ali outros. Isso é um ser vivo? Porque ele é vivo. E aí fazer uma roda de conversa que todos os alunos irão participar. E muitas vezes essa questão de escrita também, não somente a criança com deficiência, muitas vezes também os alunos típicos também reclamam muito disso, desse acúmulo de excesso de papel. E às vezes com um jogo, com uma ludicidade, você consegue o quê? Gerar um impacto muito maior, um aprendizado muito melhor, né? E sem colocar, né, essa criança pensando o quê? Ah, tudo é adaptado para mim diferente dos meus colegas? É porque eu não consigo, que eu não sou capaz? Então, a gente está trabalhando várias dificuldades, não só dele, mas com os outros educandos também, que eu vejo que reclamam muito, porque muitas vezes as crianças têm o hiperfoco e às vezes o professor não aprofunda muito, mas às vezes nem é tanto de estar aprofundando no hiperfoco, às vezes é colocá-lo ali em situações específicas que você pode ali adquirir ali um impulso para essa criança voar. Eu falo isso porque teve um aluno que às vezes a professora falou comigo assim, nossa, eu não sei como é que eu vou adaptar isso, ele tem hiperfoco no Dragon Ball e tudo tal. Eu falei assim, mas na prova, como que eu vou adaptar isso? Ele manda bem na prova, então às vezes ela fez um incentivo, pôs um Goku lá, dando boa sorte para ele na prova embaixo, e ele achou o máximo isso. E ele era um aluno que muitas vezes, assim, tinha repulsa por fazer, escrever alguma coisa na prova, não escrevia, e passou, olha, já chegou me perguntando, né? Falando assim, nossa, olha para você ver, quando eu fiz a prova de português, a professora tinha lá o Goku lá me desejando boa sorte, boa prova. Então, assim, que eu sou super também igual ele. Então, isso foi um efeito, um impacto tão grande, porque é uma coisa tão simples. É uma adaptação que foi o quê? De segundos que aquela professora deu para fazer ali, às vezes não precisa de uma adaptação gigantesca, às vezes é só uma adaptação simples, você conversar, entender o que seu aluno gosta, qual que é a habilidade dele, como que eu posso ajudá-lo. E assim, isso impulsionou ele e desde então, né, com esses simples incentivos, ele sempre me conta, né, disso, sobre isso e como ele gosta hoje de ir para a escola. Então, assim, são pequenos incentivos que faz toda a diferença. Então, às vezes, adaptações não precisam ser gigantescas, mas assim você entender e olhar com o seu aluno com maior sensibilidade. As atividades realizadas no ambiente escolar devem ser oferecidas aos alunos com deficiência em igualdade de condições. Não pode haver exclusão na dança, no Dia das Mães, no passeio escolar, na festa junina ou em qualquer outra atividade, uma vez que a escola deve ser vista como um todo, jamais dividindo a educação do aluno com ou sem deficiência. É muito importante que sejam respeitados os limites da criança. E é isso que a gente falou anteriormente, né? Sobre essa questão de limite, sobre essa questão de entender como esse aluno, às vezes esse aluno, ele não se sentia bem, né? Em estar realizando, porque ele não via nada ali para ele de incentivo. E às vezes uma simples adaptação fez toda a diferença. E essas condições, né, de igualdade, a gente deve entender que é uma questão de equidade, não é uma questão de você estar
priorizando o outro ou deixando os outros à mercê, né? Mas é necessidade de estar todo mundo ali evoluindo. E a gente vai deparar também com aluno tipo também com certas dificuldades também, não só os alunos com deficiência. Entretanto, é inaceitável que a instituição de ensino decida não incluir o aluno nas atividades escolares. Isso é importantíssimo, porque às vezes a pessoa vai ter o quê? Uma pessoa com autismo, um aluno com autismo ali, que tem uma dificuldade, uma hipersensibilidade sensorial sonora. E aí, vamos supor que num passeio desse ou numa festa junina, esse aluno não se sente bem, né? Mas aí cabe o aluno escolher ele não ir ou ele querer ir, né? Assim também, podendo também ter uma adaptação, igual uma questão que a gente foi fazer um passeio escolar, e o aluno falou comigo assim, não, tia, vai ter muito barulho? Então, o que que eu fiz? Combinei, né, com o pessoal da escola, olha, no ônibus, ele vai com a gente, você sabe que ele tem, né, separadamente, que ele tem uma dificuldade, questão sonora, então vamos conversar mais baixo, não vamos cantar gritando, vamos silenciar um pouco, né, e respirar fundo, né, ajudar ele, que a gente fez um processo de respiração com ele, que sempre ajudava a acalmar das crises, se ele precisar de ajuda, a gente vai ajudá-lo dessa forma. Então, eu especifiquei direitinho, né, conversei com os alunos toparam ajudar o colega, caso tenha alguma crise, né? Caso ocorria alguma coisa por estímulo sensorial, e aí a gente fez a viagem. E a mãe foi depois, mandou uma mensagem para mim falando que nunca esse aluno tinha feito uma viagem e que ele tinha gostado. E sempre que ela tinha, quando fazia a viagem, ela tinha que ir junto, e dessa vez ele foi sozinho. Então, às vezes, são simples coisas que a gente faz que vai ter um impacto muito grande na vida desses alunos, né? Assim também como tive alunos que odiavam a festa junina e eu respeitei, né? E assim por diante. Então, cabe o aluno, a família, né? Esse indivíduo escolher ter, né? Não a gente querer, ah, não, fulano, você não vai porque você é deficiente. Não existe isso, né? Então, assim, a gente está segregando aí um ambiente escolar, que é algo que a gente deveria fazer o contrário, né? Que a escola deve abraçar e incluir a todos. Maria Júlia, por favor, passa a próxima página. O PEI, né? Tão importante, é o terror de muitos, o PEI. O Plano Educacional Individual, o PEI, né, é definido como uma estratégia que estabelece um planejamento escolar individualizado, que contém as necessidades específicas do aluno, cuja avaliação e revisão são realizadas periodicamente. O PEI é um documento onde planejamos e acompanhamos o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças com necessidades educativas, como TEA, TDAH, entre outros, levando em consideração a especificidade de cada um. Esse instrumento deve conter habilidades que o aluno possui, as que devem ser estimuladas, acadêmicas, de vida diária, motoras sociais, né? Os conteúdos que serão trabalhados com o aluno, os objetivos que queremos alcançar em cada um deles, a metodologia, como fazer, os recursos que iremos utilizar e o prazo para colocar em prática o que planejamos. Lembrando que o PEI vai ser usado tanto para a escola quanto pelo profissional da clínica que acompanha essa criança. Então, o PEI é algo importantíssimo, né? Tem dois artigos que amparam isso, né? O 9394/96, artigo 59, currículos, métodos, né, técnicas e recursos, né, educativos devem ser adaptados, e também o 13.146, né, que fala sobre essas características individuais dos alunos. Então, quando a gente vai montar um PEI, é importantíssimo, né, ter ali a família junto. Se for uma criança maior que ela consiga estar relatando tudo com propriedade, um adolescente adulto, ele também é importantíssimo que ele participe, para ele falar o que ele gosta, muitas vezes aquilo que ele quer alcançar, quais habilidades ele quer alcançar, né? Então, é muito importante a gente validar a palavra do aluno. Se esse aluno ele não consegue falar ou não consegue transmitir ele, oralmente, a gente vai, né, intervir com outros recursos para que ele também transmita, né, aquilo que ele necessita, que eu acho isso muito importante. Meus alunos, tanto os pequenos, né, os bebezinhos quanto os adultos, eu sempre faço isso, eu falo que é importantíssimo. Respeitar quem ele é. É importantíssimo, né, que a gente está trabalhando nisso. Quem eu sou, o ser, né? O que que eu gosto de fazer? O que que você gosta? Você quer o quê? O que que você quer para o futuro, sobre você, suas habilidades? Então, muitas vezes as pessoas pensam que é deficiente e não consegue transmitir a mensagem. E é totalmente diferente quando a gente vai pôr isso em prática. A gente vai ver o quê? Que
tem sim, né, a necessidade de incluí-lo no PEI e no planejamento, seja o que for que ele gostar, para ele transmitir aquilo que isso aí dá, né, realmente o sentimento que eu estou aqui, estão me respeitando, né? Eles querem me ouvir, eu posso contribuir para mim crescer. Então, isso é muito importante, os alunos se sentem muito realizados, né? Quando você para e escuta. Então, muitas vezes as pessoas falavam comigo, esse menino não conversa nada, ele não fala nada. E eu fico assim, meio assim, uai, como assim? Como que ele não fala nada, né? Será que você não está, né, abrindo ali, né, a porta para que ele consiga falar? Então, aí, no momento da reunião, tal, eu fiz uma reunião separada com esse aluno e ele falou como foi o motivo, né? Tive que pedir para parar de falar, porque a conversa estava tão, assim, prazerosa e estava conversando tanto que eu falei assim, nossa, agora acabou o tempo, não, nós vamos conversar depois, vamos marcar outro horário. Então, por que que isso aconteceu? Porque eu dei a oportunidade dele transmitir aquilo que ele queria passar. Então, ele falou comigo que muitas vezes ele não falava porque ninguém queria ouvi-lo, porque ninguém validava aquilo que ele queria falar. Então, muitas vezes, não é que o aluno não fala, às vezes oralmente não fala, mas aí a gente vai vir recursos, né? Pode ser aí uma comunicação alternativa, pode ser trabalhado também através do tablet, se esse aluno gosta de escrever. Então, é respeitar a maneira que ele se sente confortável para estar comunicando. Fala uma coisa, comunicação é outra totalmente diferente. Pode passar, por favor? As provas adaptadas. Então, mais uma vez, né, a individualidade do aluno deve ser o foco. Através dos exemplos, os enunciados podem ser reduzidos quando necessário. Assim como ilustrações também devem ser inseridas para ajudar na compreensão. As questões precisam, né, desafiar e avaliar os alunos, mas disponibilizar o leitor ou o escriba também são recursos consideráveis. Então, para que a gente tenha, igual eu falei daquilo do hiperfoco do aluno, que era o Dragon Ball, às vezes é uma adaptação simples, mas às vezes pode ser que precise de uma adaptação um pouco mais elaborada, mas que não fuja do tema. Porque o que acontece quando a gente vai encontrar aquele professor, quando a gente vai encontrar, né, aquela família, ela fala, toda vez que meu aluno vai ter aula X e Y, ou meu filho vai ter aula X e Y, eles retiram ele da sala, vai lá e faz outra atividade que não tem nada a ver, e ele se sente sempre mais excluído, mais excluído. Mas Então, não estou não é prestando isso, né? atenção, não, Érico. Dependendo desse aluno ter uma vida de sala e ter um professor de apoio, esse professor vai estar para amparar esse aluno como suporte. Mas o professor regente, ele está inserido nesse meio também dessa adaptação, desse recurso aí adaptado. Porque ele tem que estar como regente da sala de aula, para não acontecer isso, desse aluno se sentir diminuído, desse aluno sentir que, não, só eu que não fico com a professora tal, que toda vez me tiram de sala. Então, isso vai causando o quê? Uma baixa estima nesse aluno e ele vai sentindo cada vez mais excluído. Isso não é inclusão. Então, é inclusão quando a gente faz essa adaptação, mas sem segregar esse aluno e sem diminuí-lo. Então, é muito importante a gente considerar as possibilidades, sim. A gente pode trabalhar de outras maneiras, de forma mais lúdicas, né? Se esse aluno tem uma dificuldade, sei lá, em AVDs, né? A gente vai trabalhar e pôr um aluno, outro aluno para ajudá-lo e assim por diante, né? Se ele tem hiperfoco em alguma coisa, ele pode ir à frente da sala também e falar sobre o seu hiperfoco com seus amigos e assim a gente gerar ali uma aula muito melhor, né? Que todos podem contribuir e aproveitar. Por favor, pode passar, Maria Júlia? Material adaptar. O uso do material adaptado ajuda a atender às suas necessidades individuais, proporcionando um ambiente de aprendizado inclusivo e acessível. Além disso, o material adaptado pode ajudar a reduzir a ansiedade e o estresse, promovendo o engajamento e a participação ativa das crianças autistas nas atividades educacionais. Isso é muito importante, o material adaptado. E esse material adaptado, às vezes, ele não precisa ser somente para aquele aluno autista. Ele pode ser proveitoso,
toma recurso de toda a sala. Geralmente, quando eu estava, né, dentro ali da adaptação ali do EE, alguma coisa assim, a gente pegava o quê? Pegava aquilo que o aluno tinha dificuldade e fazia um material. E acabava que a professora regente, ela sentia o quê? A necessidade de estar utilizando esse material também com todos os alunos, que ela fala, olha, o aluno tal, ele tem muita dificuldade também, mas ele não tem diagnóstico, ele não tem dificuldade nenhuma. Ele apresenta alguns traços, mas não tem diagnóstico. Eu posso usar esse material? Sim, claro. Você pode usar um material concreto para toda a turma, né? Muitas vezes o professor pensa, vou utilizar esse material somente com o aluno autista. Não. Esse material você vai utilizar com toda a turma e muitas vezes dá muito certo. Principalmente ali com questões de circuitos, de jogos ali, de atividades físicas, também dá muito certo, né? A gente vê até hoje muitas aí atividades, mas esporte mesmo são considerados hoje, que foram feitos por questão de adaptados, né? E hoje em dia a gente vê como bocha, a gente vê aí que está sendo inserida aí e tem até campeonato, né? E a gente pode aplicar isso no ensino regular, nas escolas particulares, que dá super certo, os alunos gostam muito, né? Exemplo disso foi os materiais que a gente faz, né, continuamente sobre matéria, sobre questão de outras dificuldades, principalmente matemática. A gente vê que muitos alunos às vezes têm muita dificuldade na forma geométrica, né, quando a gente vai fazer aqueles planos, figuras, né, de 3D. Então, aí a gente vê como que o aluno entende muito mais, não só o aluno ali com autismo, mas os alunos tipo, também ganham usufruto também desse material. Pode passar, por favor? Acabou. Aí, finalizou. Obrigada, Maria Júlia. Agora é com a Raquel. Boa noite, gente. Bom, primeiro eu queria começar dizendo, bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro. Tem pessoas aqui junto conosco que eu realmente não conheço. Eu sou Raquel, sou terapeuta ocupacional. Trabalho há 27 anos nessa área da inclusão, sempre na saúde mental. E hoje eu tenho uma clínica e escola regular em Campinas, interior de São Paulo, que é a Inclusione. Eu queria agradecer demais, primeiro, esse momento de estar aqui com você, Maria Júlia, que me fez convite, Olivia, um prazer dividir esse momento também com você. É muito bacana estar com duas mulheres autistas super empenhadas aí nas suas áreas de atuação, engajadas, na verdade, nisso que, de uma certa forma, é a história de vocês, né? Esse caminhar todo. E me sinto privilegiada por isso, porque a experiência de vocês me agrega de forma enorme, assim, como uma pessoa que não sou autista, mas que estou nesse universo aí há 27, 28 anos, sei lá quantos anos já fazem, muitos anos, muitos felizes anos, porque eu realmente adoro. E quando a Maria Júlia me convidou para estar aqui com vocês nesse tema inclusão escolar, a princípio eu pensei assim, como eu vou falar de inclusão escolar? E eu tenho uma escola regular, e daí eu falei, não, mas a discussão é válida, é muito necessária, porque até pelo caminho, assim, são 7 anos que eu demorei para realmente abrir a escola, justamente por todas essas ponderações que a Maria Júlia e a Olivia trouxeram aí de forma tão assertiva, né, nos temas e nas colocações e nas pautas de cada uma. Eu, na verdade, assim, concordo com tudo, mas trago aí uma outra reflexão. Uma das coisas que mais me incomodam quando a gente fala de inclusão, e eu, como terapeuta ocupacional, antes de ter a escola, sempre fiz muita assessoria escolar, então fui nas escolas para justamente levar adaptações, sugestões, orientações, faço mais justamente porque hoje eu tenho a minha escola, então não faz sentido, hoje é o contrário, né? As escolas me procuram nesse sentido. E uma coisa que sempre me incomodou, e foi uma fala onde a Olivia começou a fala dela, falando sobre a capacitação.
sempre me incomodou o professor trazer essa fala como uma justificativa, assim. Ah, eu não estudei, ah, eu não sei como fazer, e não só com o autismo, com todos os seus alunos de inclusão, que cada vez mais estão aí dentro dos espaços conosco. E isso sempre me incomodou muito, porque não existe um curso que te dê essa capacitação, né? Quando eu escuto os professores falando isso, eu estou enxergando uma barreira, porque fazer e falar e adaptar é muito maior. Eu vejo por mim, assim, eu sempre, quando eu faço as minhas palestras, eu começo com o meu exemplo. Eu sou terapeuta ocupacional. Na faculdade, eu tive menos de um semestre de saúde mental, menos, e autismo, há quase 30 anos atrás, nem se falava. Malemar era diagnosticado. Os autistas diagnosticados há 30 anos atrás eram aqueles autistas severos, extremamente graves, né? Muito. Enfim, daí eu escuto as pessoas falando, eu não tive formação, mas o que eu fiz? Eu fui atrás. E o que me fui atrás? Porque eu gosto, porque eu tenho interesse, porque eu quero saber, porque eu quero fazer diferença na vida daquele paciente que está comigo. Paciente, aluno, enfim, o nome que quiser dar. E me incomoda essa coisa da capacitação, porque assim, hoje em dia, eu sou até de outra época, mas vamos falar de hoje em dia. A gente tem uma ferramenta incrível, que é o Google. É o Google. Hoje eu faço minhas pesquisas de, de patologias, de sintomas no Google. Ah, mas você estuda pelo Google? Não. É o Start, porque o Google, assim, ele é tão... Eu acho realmente incrível como ele consegue fazer as buscas. Então, eu jogo lá na pesquisa do Google um sintoma, uma comorbidade, um comportamento, algo que está me chamando a atenção, associando uma coisa, e ele vai levantando hipóteses, né? No Google, estou falando de coisas super simples, nada de científico, mas o Google me ajuda a pensar, me ajuda a vislumbrar, me ajuda a pensar em 2 e 3 sintomas juntos. Quando eu chego perto de algo que começa a me fazer sentido, eu falo, olha, não tinha pensado nessa doença, não tinha pensado nessa comorbidade, pode ser um sintoma assim, assado. Daí eu pego essa informação e vou para o banco de artigos científicos. Daí sim eu faço a pesquisa dentro da área da saúde, dentro da área da educação, né? Na maioria das vezes, na verdade, é da saúde, porque a gente sempre quer entender os sintomas, os comportamentos, as inadequações, tudo isso que é o mais difícil de trabalhar em sala de aula. Então, assim, os professores e todos, nossa, a gente tem essa ferramenta, então, assim, não é possível falar que não tem capacitação. Você tem caminhos. Na minha época, eu tinha que ir até a biblioteca, eu virava horas dentro da biblioteca, com livro debaixo do braço, malemar tinha computador. Então, assim, e ok, estou aqui, estou caminhando, é uma jornada que a gente não para. Né? Então, assim, essa fala de, eu não sei, eu não estudei, eu já nem estico a conversa, porque, assim, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, não existe isso. Então, acho que essa é a primeira barreira, assim. Então, vamos parar com essa história de eu não tenho capacitação. Segundo, a Maria Júlia falou bastante da educação inclusiva, da questão da participação de todos, do direito à educação, inclusive ponderando as leis reais que exigem as condições de igualdade. E na verdade, tudo isso é uma desconstrução do olhar. Nosso principal papel é desconstruir o olhar das pessoas. Hoje em dia, se a gente olha uma pessoa com óculos, por exemplo, assim, aqui na minha tela está a Olivia de câmera ligada de óculos. Assim, a gente passa por isso desaperceber, de óculos, ok, hoje de óculos, inclusive, é um adereço de moda, né? Você escolhe a cor, você escolhe o modelo, você tem certo. E por que eu, quando eu... E a Olivia, assim, desculpa, Olivia, estou te usando como exemplo, mas enfim. Mas se a Olivia hoje usa óculos, é porque ela tem uma dificuldade visual, miopia, metropia, sei lá o que ela tem, mas tem. Então, esse óculos corrige isso e ok, é uma adaptação. É uma adaptação. Só que uma adaptação que já é de uso comum, as pessoas não se espantam mais, já é super
comum, como eu disse, até elemento da moda, e está tudo certo. Por que uma cadeira de rodas ainda tem aquele olhar que, nossa, olha lá, eles uma cadeira de rodas? Uma adaptação de lápis, por exemplo, aquele engrossador, olha lá, aquele, me fugiu o nome agora, do abafador, ainda causa aquele... Então, assim, é esse olhar que a gente precisa desconstruir, porque todos nós temos facilidades e todos nós temos dificuldades, né? Então, quando elas falam, as duas falaram, vamos olhar para as facilidades, e, na verdade, é um olhar que nós fazemos para as nossas vidas de forma até inconsciente, de forma automática, de forma corriqueira e cotidiana, e quando a gente traz isso para falar desse universo de pessoas com deficiência, fica algo gigante. E, de novo, eu vou usar o exemplo meu exemplo da minha casa, e faço aí um convite para vocês que estão aqui conosco nessa noite, que façam esse exercício de pensar na sua casa e em você. Por exemplo, quem não me conhece pessoalmente, eu acho que daqui a Maria Júlia não, a Larissa e a Débora que me conhecem, eu sou baixinha, eu sou muito baixinha. Na minha casa, eu tenho armários de cozinha, que não fui eu, quando eu mudei para esta casa, já tinham os armários altos de cozinha, porque se eu fosse fazer, não faz menor sentido, porque eu não alcanço. Eles estão no alto, então eu pego uma escadinha pequena, e daí eu subo e alcanço esses armários. Isso é uma adaptação no meu espaço. É muito mais simples adaptar com uma escada do que eu chamar um marceneiro, refazer todo o armário, trocar tudo. Mas está adaptado e ficou funcional. E pronto, e está tudo certo. Então, assim, é esse exercício. Daí eu penso que quanto mais a gente fala de inclusão, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente está na rua, quanto mais é aí que a gente vai desconstruir esse olhar, e é isso que me motiva sempre a falar sim, porque sim quando me convidam para palestras como essa, sim para quando me convidam para bate-papo, sim porque a gente precisa multiplicar a informação. São dois pilares, eu sou terapeuta ocupacional que atendo diretamente os meus pacientes, crianças, jovens, mas eu também sou responsável por levar informação, e tudo isso constitui. Então, quando elas me trouxeram, retomando aí o tema da inclusão escolar, o que me motivou a abrir a escola, que a escola foi aberta no finalzinho do ano passado, então a gente efetivamente, esse é o nosso primeiro ano de trabalho na escola, diferente da clínica, que já tem mais de 10 anos, foi exatamente, assim, eu fiquei muito na fala da Olivia, porque eram falas repetidas, tristemente repetidas pelas famílias, de crianças fora de sala de aula, que não tinham os pilares da educação como referência, não tinham um plano educacional individualizado feito, eram escolas que não entendiam o contexto dos seus alunos e se limitavam nos comportamentos ruins, na dificuldade de aprendizado. Então, assim, amadurecendo tudo isso, e uma época que eu também estava dentro das escolas, nas assessorias escolares, junto com a equipe de professores, junto com a equipe de saúde, junto com as famílias. Então, a inclusão educacional foi uma maturação de tudo isso, e não foi fácil, foram literalmente 7 anos dessa construção no sentido de um modelo. Para hoje a gente poder falar, eu poder falar da inclusão educacional, escola, e é uma escola regular, como qualquer outra escola, mas o desenho do meu plano pedagógico contempla tudo isso que a Olivia falou. Então, a gente contempla os materiais adaptados, tanto que nós confeccionamos os dos nossos alunos, porque a gente entende a individualidade. Daí, como a Olivia trouxe na fala dela, não é para essa criança que é autista ou para esse que tem síndrome de Down ou qualquer outra coisa. Não. É porque cada um deles precisa de um tipo de adaptação, seja do conteúdo, seja do material, seja do lápis, seja do espaço, seja na forma de comunicar. Então, a gente consegue trazer tudo isso de forma adaptada. E, na verdade, o que fica, né, assim, eu não vou explicar tudinho que a gente faz, para a gente não se alongar aí na nossa noite de segunda-feira, mas, assim, o que fica de tudo isso é que é possível, mas
voltando, a gente precisa desconstruir esse olhar. Eu já sabia dessa lacuna pedagógica, como eu disse, a construção da inclusão educacional tem muito a ver com as falas que por essas décadas eu escutei das famílias, as dificuldades nesse universo escola, mas ainda assim, hoje, me impressiona e me comove, me emociona algumas falas do tipo crianças que fizeram o primeiro passeio escolar conosco, crianças que fizeram pela primeira vez são inseridas na apresentação da escola, crianças com 15, 20 anos sendo alfabetizadas. Então, assim, elas não tinham condição ou nunca foi ofertado um material efetivamente adequado para ela que ela conseguisse aprender.